Olá, minha gente, Deus abençoe vocês. Mais um Na Real entrando no ar e hoje com uma figura icônica da nossa igreja, gente boa, gente de Deus. Na mesa, nosso pastorzão, pastor Patrick, nos ajudando. Tamo junto. A levar esse programa hoje. Dudu, conhecido como Dudu por todo mundo do Brasil e fora do Brasil. Eu acabei de descobrir que o nome dele é Eduardo Félix. Eduardo Félix, ninguém sabe quem é. Eu Agora sabia que eu achei que seu nome era Dudu. Você acha... Eu pegar a identidade e tava lá, Dudu. Mas aí, se falar Dudu, pronto. Homem que conhece todas as áreas do Rio de Janeiro, desde lá do Recreio até os confins de Duque de Caxias. O homem sabe tudo. Fala, Lucas. É isso aí, vamos embora. Eu não sei muito o que esperar da conversa, mas eu sei que vai longe. Vamos embora, vamos começar logo. Dudu, você é casado com uma moça bonita, tem um filho bonito, rapaz. Me fala um pouco desse seu casamento, essa trajetória. Foi um milagre esse casamento aqui pra nós. Vamos conversar. Você tá entendendo? É muita areia pro teu caminhão, aquela moça, hein? Deus é bom demais. Tem gente que diz que não é feio, é deficiente estético. Olha só, isso aqui é tudo bullying, né? Bullying. Deus é bom demais e um beijo pra você, Flávia. Flávia tá vendo. Lucas também, daqui a pouco ele vai ver. Meu filho, o nome dele é Lucas. E foi um presente de Deus. Eu conheci a minha esposa na nossa igreja, Maranata. A Maranata sempre tinha uma gincana. E eu sempre fui um cara esperto, né, cara? E eu gostava da gincana. A gincana, quem trouxesse mais gente, ganhava um prêmio. Pronto. A Margarete fazia. E aí eu falei, eu vou ganhar esse prêmio. E não ganhei o prêmio. E aí eu olhei pra ela. Era aniversário dela, ela ganhou o prêmio. E ali despertou. Ah, e então aí, ela era meio que a rival na disputa. Na disputa de trazer mais gente pra igreja. E aí ela despertou e a gente ia pra um trabalho que tinha do Sérgio Fraga, lá na praça. A gente sempre ia. Sérgio Fraga e a Soninha. E eu trabalhava lá com eles e ela também ia dar folheto. E então despertou ali um interesse, a gente começou a namorar, depois ficamos noivos. E na Maranata a gente casou. E na Maranata a gente apresentou nosso filho. E o nosso filho tá aí, com 8 anos de idade, mas... Tem uma história do rádio que você acabou dando pra ela? Como é que foi isso? Foi esse. Foi essa? Não, eu não acabei dando, ela ganhou. Eu me lembro que eu queria esse rádio. O prêmio era um rádio. Era aqueles toca CD maneirão. Isso. Aí o prêmio era esse. Eu falei, eu vou ganhar. Eu jogava bola com um grupo, que até hoje faço parte desse grupo. Eu tenho 26 anos fazendo parte desse grupo. Eu jogava bola com esse grupo, já tinha bastante tempo. Falei pra rapaziada assim, quando sair daqui, a gente vai para um negócio e eu vou pagar pizza para todo mundo. Falei, opa, aquele rádio lá é encheu meu. o caminhão. Aquele rádio lá no futebol, lá o futebol era de 11. E a gente tinha 2 times, então a gente já tinha 22. Eu falei, se for 13, se for 15, eu vou ganhar. Só que nesse dia foram 10 do grupo. Falou, não, eu vou. E foi. E aí, Margarete, fulano de tal, quantas pessoas? 5. Fulano, 3. Bertrand, 2. Dudu. Aí levantou 10, contou 10, e tá bom. Aí eu falei, ganhei. Aí calmou aquele silêncio total, daqui a pouco chegaram no ouvido da Margarete. Foi a vez dela. Fulana de tal, quantas pessoas levantou? Acho que 13 pessoas. E aí ela ganhou um rádio. E eu fiquei muito chateado que aquele rádio ia ser meu. Eu tinha que pagar as pizzas pra rapaziada aí. E nem ganhou o rádio, né? E nem ganhei o rádio. Aí aconteceu. Pagou as pizzas ou não? Não, eu falei que eu não ganhei. Eu não ganhei. Mas eu paguei o cachorro-quente do Russo. O Russo é aquele lá de baixo, lá. Eu paguei o cachorro-quente do Russo. Maravilhoso o cachorro-quente. E aí, eu fui embora e a gente passou um tempo. E quando eu tava noivo, fui tirar as coisas da casa dela. Quando eu abro o guarda-roupa, lá está pra tirar os negócios, quem tá lá? O rádio. Eu olhei pra ele, ele me olhou. Eu falei, você ia ser meu, cara. Aí, tava escrito. E até hoje. E até pouco tempo ele tocou lá em casa. Não levou o rádio, mas levou a moça, né? Ele levou o prêmio. Ganhou o prêmio maior. Levei o prêmio maior. A gente brinca assim, mas você vê, é uma coisa tão simples. E eu sabia que era coisa de Deus mesmo, Deus nos honrando. Eu falei, esse rádio vai ser meu, cara. Eu levei um monte de gente. Eu chamei um monte de gente, convidei um monte de gente pra estar na igreja. Ela também convidou, então... Foi uma ligação muito boa. Pô, Deus é bom, rapaz. Te deu uma moça bonita e ainda levou o rádio ainda de... Você tá casado há quanto tempo, mano? Eu tô casado há 19 anos. Já tem tudo isso, mano? 19 anos. Caramba, que legal. Faz agora 19 anos. Teu menininho tá com? Tá com 8. Com 8 anos.
Tá certo. Aí faz 9 agora. Foi quando a gente fez 10 anos de casado, ela descobriu que estava grávida. 10 anos de casado. O presente de 10 anos de casado foi o Lucas. Olha aí. E tá lá, o Lucas, uma benção. E muito bom andar com ele assim e viver. Essa semana eu vivi uma experiência com ele muito bacana. Eu sempre saio para jantar com a minha família. E quando a comida é muito boa, eu chamo o cozinheiro, o garçom. E essa semana passada eu tinha chamado o gerente. E agradeci a ele e tal, dei um abraço no gerente, o gerente gostou. Falei, mano, tua equipe legal. E passou. Passou uma semana, eu saí de novo com a minha esposa para jantar e o Lucas. Fomos no shopping. Ele falou, papai, tá gostando da comida? Eu falei, tá bom, papai, a comida tá maravilhosa. Eu falei, tá boa. Perguntou a mãe dele, mamãe, é comida? Ela falou, tá ótima. Ele já aprendeu, né? Ele já aprendeu, ele foi, chamou o garçom, chama o gerente veio e falou assim, ó, Iniciativa dele. sua comida tá maravilhosa, que Deus abençoe o seu restaurante. Legal, né, E cara? aquilo foi muito bom, porque eu falei Que assim, pô, meu irmão, legal. ele tá vendo minhas atitudes, É isso aí. ele tá vendo o que eu faço, ele tá vendo o meu espaço. É isso aí. Então, de repente você que tá nos olhando, nos vendo, assistindo aí, Seja que você possa olhar o espaço de Jesus, caminhar com ele, que você chegue em algum lugar. E foi muito bacana. Eu saí dali com o coração muito satisfeito. Não só pela comida, mas pela atitude dele, que agradeceu ao gerente, que eu até tinha esquecido de agradecer. E ele foi lá e agradeceu. Foi Esse é um muito exemplo bacana. do ensino menino no caminho. No caminho. Não é nem sobre o caminho, mas é no caminho, no ele, caminho. ele se ligou, né? É isso aí. Maneiro. Mas diz pra gente aqui, mano, esse ambiente de igreja que você viveu e vive, não foi assim desde sempre. Você teve um dia que você teve um encontro com Deus. Como é que foi isso? Foi através de uma mensagem na igreja? Foi num Você é crente evangelismo de berço? pessoal? Ou você- Você nasceu no lar evangélico? Como é que é isso, Dudu? Não, eu não nasci no lar evangélico. Eu sempre trabalhei, corri atrás de tudo. Para mim, nada foi fácil. E eu trabalhava na Tijuca. Eu era camelô na Tijuca. Então já tinha um vínculo muito forte com a Tijuca. E eu ia muito pro Morro do Turano. Eu tinha alguns amigos no Morro do Turano e eu ia muito para lá, quando eu saía do trabalho. E um belo dia, eu estava muito cansado, muito angustiado. Um dia que foi tão difícil. E parei na escadaria lá do Turano. O rapaz parou com o carro e começou a tocar um louvor. Só que até eu não sabia que era o louvor. Não conhecia louvor, eu não sabia. E cantava assim, nos galhos secos de uma ave qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Eu comecei a prestar atenção na música. Eu falei pro amigo assim, Djavan, né? Canta muito. Aí o cara falou assim, não, não é Djavan não. É um É porque a louvor. música é poética, né? Aí o cara falou assim, não, é um louvor que salva, cura e liberta. E naquele dia eu precisava de salvação, de cura e de libertação. Caramba. Eu precisava ser liberto dos meus vícios, dos meus medos, das minhas taras. Você tinha vício, cara? Tinha. Eu gostava de fumar um cigarro de maconha. Gostava muito, muito disso. Gostava de tomar San-Remy. San-Remy era uma bebida doce, uma bebida amarela doce. Eu gostava muito de beber San-Remy. E quando eu bebia San-Remy, eu fumava logo um cigarro de maconha. E aí eu tava lá para isso. E nesse dia que ele falou que esse louvor salvava, curava e libertava, era tudo que eu precisava. Eu fiquei mais angustiado ainda, desci um morro, peguei o ônibus e fui embora para Caxias. E quando eu cheguei no centro de Caxias, encontrei 3 amigos. Muito bacana, que um bom tempo que eu não via. Uma, ela fez muito sucesso por aí, como deputada, a Andréa Zito. Eu falo sempre para ela, Andréa, o maior projeto seu foi você falar de Jesus para mim. Eu encontrei com ela no calçadão. Ela, o Lincoln e o Wagner, um amigo que eu não tenho mais contato com o Wagner. O Lincoln. O Lincoln. O Lincoln tá morando hoje lá Em Macaé. Macaé. Encontrei ela, o Lincoln e o Wagner no calçadão. E eles me fizeram um convite, falaram, Dudu, tem uma festa hoje. E eu estava muito angustiado, Lucas. E o que eu mais queria quando estava angustiado... Não tava era em uma clima festa. de... Era uma festa. Ele queria uma festa. E aí eu falei, tá pode bom, crer. onde é que é? Onde é que é? Ele falou assim, Rua Humberto de Campos, número 107. Aí eu, tá bom. Eu moro no Belém, eu morava em frente ao Clube Belém. O Clube Belém dá fundo para Maranata. As costas do Clube Belém é a Maranata. Aí eu, tá bom, a Rua Humberto de Campos é atrás. Cheguei em casa, tomei um banho rápido. Minha mãe, o que é que foi? Eu falei, mãe, eu vou numa festa. Vamos pra night. Eu vou numa festa. Curtir, Minha mãe né? ficou nervosa que eu ia nessa festa. E eu fui pra festa. E quando eu botei o pé na festa, eu tava tocando lá. Dos galhos secos, mesmo? A mesma música. A mesma música. E aí eu parei, sentei lá, e tudo escuro. E daqui a pouco apareceu um homem gordinho lá, barrigudinho, subiu de bermuda com a camisa do Fluminense, falou assim,
vai tocar essa música aqui de novo. Toca esse mesmo hino. E mandou tocar o hino, eu falei, cara, eu não aguento, cara. E aí tocou de novo, eu comecei a chorar. Ele falou assim, esse louvor é pra você. Esse louvor quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. E eu sozinho fui lá na frente, ninguém foi nesse dia, não teve pregação, mas o pastor Silvio que Jesus levou já. O Silvio lá de... Ele era o pastor lá, na época. Na época ele era o pastor lá em Caxias. Pastor lá em Caxias. Isso foi em 1990... 3, 4, 5. Não. Em 98. 94. 94 a igreja já era Templo Grande. No tempo 95. Foi em 95. Tinha passado a Copa. 5, então, tinha passado a Copa, foi em 95. 95, já era o Templo Grande. Foi em 95. E aí ele foi e fez esse apelo. E eu fui lá na frente, aceitei a Jesus. E começou a vir esse processo. E hoje em dia eu estou aqui. Curado, liberto, por um louvor que salva, cura e liberta. Pô, que legal. E foi muito rápido. Foi muito rápido. Quando o louvor entrou no meu coração, quando a palavra entrou no meu coração, naquele dia não teve a palavra. Mas eu gostei, fiquei lá. E tudo eu ia para o altar. Eu acho que o altar é lugar de renúncia. E renúncia totalmente consciente. E eu sabia que eu tinha que deixar tudo no altar. Eu comecei a aprender e hoje em dia estou aqui. Hoje em dia eu levo pessoas para o altar. Hoje em dia eu peço para a pessoa entregar a vida deles. Foi muito bom. E nesse processo todo, conheci muitos amigos que vieram me fortalecer, me ajudar na caminhada. Isso que eu ia falar com você. Você tem um mundo de amigos. Essa galera dessa época, você lembra o nome deles? Você já citou o nome de alguns. Uhum. Você falou do Lincoln, falou mais quem? O Wagner. E da Andréia. Tem mais alguns que você lembra dessa época? Nessa época, eu me lembro que tinha um aqui na Maranata da Tijuca, que era muito, muito especial. E a gente aqui tinha uma vigília. A vigília, eu vinha para a vigília. Aqui na Maranata da Tijuca, eu vinha para essa vigília, que tinha uma vigília da juventude. E eu vinha sempre para essa vigília. Porque eu conhecia a Tijuca, trabalhava aqui como camelô, na Praça Sans Pena ali, em frente ali a C&A. Eu tinha uma banca pequenininha, eu vendia Kinder Ovo e Bis. E levava a minha vida ali. E eu vinha para os cultos da vigília. E eu chegava aqui, tinha um amigo que ele me dava atenção bacana. Evaldo. Está em Portugal. Evaldo, conheço ele. Ele e a Érica, cara, ele tirava o tempo dele para conversar comigo, para ficar comigo. E nessas andanças com ele, eu tive o Pedro do Borel, que foi um amigão que me ajudou bastante. Também foi importante nesse processo. Muito bacana, muito bacana. O pastor Denis, lá de Caxias, a gente viajou muito, fizemos muito trabalho junto, ficamos muita noite orando, buscando a Deus junto. E fui crescendo no reino de Deus com essa turma, aprendendo com essa turma. E depois veio o pastor Ronald, meu amigo, não me largava, e sempre quando tinha alguma coisa lá, na madrugada com carinho lá do pai dele lá, ele me chamava. Dudu, vamos! E eu ia com ele e aprendia as coisas e vivia as coisas. E o desejo de estar perto, de fazer a vontade de Deus, foi crescendo no meu coração. Então essa primeira experiência que você teve com o necessitado, a pessoa que vive na rua, ou em situação de rua, foi na madrugada com carinho? Na madrugada com carinho. Com o Ronald. Você sempre teve o interesse de ir pro front. Você não queria ficar muito dentro da igreja ali... diácono, professor de EBD. Não. Você queria ir para... Nunca foi, pra guerra. Não era minha praia. Eu queria estar junto, porque eu vivia aquilo. Entendi. Eu estava na rua outra hora, precisando de um carinho, precisando de uma ajuda. E a gente fazia muito trabalho. E nesse mesmo trabalho, eu comecei a trabalhar em Caxias. E lá em Caxias era o Celso Félix, lá em Caxias. E eu trabalhava num grupo com o pastor Saulo. Era eu, Saulo e um grupo. A gente saía da Maranata de Caxias, ia lá perto do shopping center, fazer o trabalho, e a gente ficava a madrugada toda. Saulo, com você? Saulo, na época era diácono? Na época ele não era nem diácono. O Saulo também sempre esteve envolvido nessas áreas. Na época ele não era nem diácono, ele era líder de evangelismo. Na época ele era líder do evangelismo. A gente fazia lá e fazia um evangelismo na 4 Rodas, lá no Jardim Gramacho. 4 Rodas é o nome de uma comunidade. Uma comunidade lá no Jardim Gramacho. Então a gente fazia esse trabalho junto com o pastor Saulo, uma galera, tinha uma turma bacana. O diácono Noel. O Noel me ensinou muito. Porque o Noel, ele andava limpando a rua. O velho Noel ainda vive? Não. Jesus levou. Já levou? Jesus levou. Ele andava limpando a rua. Como que anda limpando a rua?
se arrastando. ele andava se arrastando, mas ele tava lá, ele ia. Ele me inspirava muito. Velhinho, aquele cara me inspirava muito. Ele, Dudu, vamos lá, vamos para Jesus. E aquele vamos para Jesus me incentivava. Quando eu chegava cansado, quando eu não queria mais, quando eu falava isso não é para mim. E quando eu via Noel limpando a rua, aquele me inspirava. Falava, chegou o Noel. Quando eu chegava, meu irmão falava, não, mano, eu tenho que ir. E aí eu ia. Então essa turma me ensinou muito. A turma da igreja, a turma da minha igreja me ensinou muito. Eu cresci muito ali. E a gente fez muito trabalho. E depois eu conheci o Patrick. Novo também, tocava. Conheci o Patrick lá no Borel. Patrick tocava e muito novo. Meu testemunho é num outro. Semana que vem, pastor Denis, o próximo é pastor. A gente fazia um trabalho. Aí vocês vão entender porque ele fez assim, com a mão assim. Quem assistiu o próximo? Aonde que o pastor Patrick tocava. Exatamente. E eu conheci ele. Então esse processo meu de estar na igreja foi porque eu andei com muita gente boa, pastor. E depois tive o privilégio de 2 vezes ser pastoreado pelo senhor. 2 vezes o senhor passou pela igreja. Uma vez quando o senhor passou, acho que eu não estava muito envolvido em algumas coisas, mas na segunda eu falei para o senhor, pastor, estou à sua disposição. E foi bom demais, porque eu cresci muito, a gente fez muito trabalho, a gente visitou muita gente. E a gente pegou uma época complicada. Pegamos uma época complicada, foi a época da pandemia. E antes da pandemia também, aqueles desastres que aconteceram lá em Teresópolis, a gente participou água. Junto. Mas essa lá da pandemia foi muito marcante pra gente, porque tinha pessoas que a gente ia socorrer essa pessoa, levava para o hospital, uma dessas não voltava, o cara fulano não voltou. E era difícil pra gente, difícil. Nós somos sobreviventes, né? A gente olha um pro outro e a maioria de nós aqui passamos pela pandemia, mas naquela época da pandemia, 2020, nós estávamos pastoreando justamente a igreja de Caxias. A igreja fechou no dia 15 de março, se eu não estou enganado, acho que foi um domingo, na segunda-feira, 16, ela fechou, né? E aí só abriu 120 dias depois. Mas a gente trabalhou esse tempo todo. E os idosos, a maioria muito idoso na igreja, eles não podiam sair de casa. As pessoas angustiadas. E não, já tinha que levar comida na porta da casa dele, para ele. E a gente não tinha contato com ele, a gente deixava na porta, né, Dudu? E depois ele vinha pegar, porque as pessoas tinham medo. Sim. Só a gente que não tinha direito de ter medo, né? E foi uma época tão interessante porque Deus fez acontecer nessa época. Porque a gente não tinha culto. Como que a gente ia pedir as pessoas para trazer? Então, alguns amigos, eu me lembro que um dia o pastor estava comigo, chegou um amigo meu, o Pantera, um policial, lembra? Ele trouxe, eu falei, meu irmão, eu preciso disso. Ele falou assim, agora, irmão. Ele ligou para alguém, daqui a pouco chegou um carro lá, né, pastor? Carro, uma picape, lotado, e a gente começou a fazer as cestas básicas, chegou um monte de coisa. Descarregamos eu, o pastor, o Marcelo, descarregamos lá, na garagem ali, começamos a fazer as cestas e visitar as pessoas e levar. E para mim, aquela época foi muito legal, porque eu cresci muito. Não só espiritualmente, mas como ser humano. Eu me lembro que eu fui visitar uma menina, o pastor nesse dia não foi com a gente, foi eu e o Júlio, um rapaz lá da igreja, um grandão, o Júlio, um altão, a gente foi visitar uma menina na casa dela, e chegamos lá e eu bati na casa dela. Só que a porta estava entreaberta, e uma garotinha chorando, e eu vi a garotinha chorando. E eu entrei, empurrei a porta e entrei, ela estava toda roxa. Eu fui meter a mão na língua dela, puxei. E na época o Marco, que é o médico, lembra do Marco? Sim. Do Marco? Eu liguei pra ele e falou assim, meu irmão, não traz pra cá, tá muito cheio. Eu falei, cara, eu tenho que socorrer essa garota. Ele falou assim, leva pra algum lugar que eu te encontro, eu vou com a ambulância e te encontro. Ele era fazer um atendimento de ele era responsável pelo SAMU. E aí eu encontrei com ele, lá perto do Shopping Caxias, botei ela, e graças a Deus ela tá lá na nossa igreja, tá viva. E eu botei a mão dentro da boca dela, puxei a língua dela. Eu posso dizer que eu vivi o que a Bíblia fala, que a serpente te picou e você balançou, porque foi um momento difícil. Todo mundo pegando Covid, a gente lá lutando, a gente lá batalhando. E todo dia eu falava, Jesus, eu vou para casa. Chegava em casa, tirava a roupa na porta e tomava banho de álcool, entrava. Era uma luta tremenda. Eu me lembro que um dia... A esposa não deixava a gente entrar em casa. O Max tá aí, né? Acho que o Max lembra disso. No dia, eu vim gravar um programa aqui. Antes de gravar o programa, eu tive que fazer um exame. Lá na Débora, lembra, Max, disso? Max lembra. Foi eu, o Max, lá na Débora fazer um exame, e algumas pessoas pegaram Covid e eu não. Não, o exame do Dudu tá errado. E tu é o que tava voando pra tudo quanto é lado.
Acho que não pegou, aí a Ju Interessante, do Paulinho né, falou assim, o rapaz? exame tá errado. Eu falei, não, Ju, não. Esse dia eu tava com Covid. É, isso aí, Max, isso aí. O Max estava com Covid nesse Isso aí. dia. Cara, eu peguei Covid logo no início desse E processo. você nem ficou sabendo. Eu não fiquei sabendo, porque eu fui totalmente assintomático. Então, quando eu soube, isso foi que março que eu peguei, logo no início, e eu fui fazer um exame, quando os exames começaram a ficar Mais à acessíveis, disposição, né? mais acessível, a partir de maio. Aí eu fiz o tal do exame, né? Ainda tinha que pagava uma grana para fazer aquele exame. Era carinho. Aí que eu descobri, eu e a minha esposa, que nós tínhamos tido Covid, mas não sabíamos. Quer dizer, eu pensei que era uma gripe, que ela ainda deu uma quedazinha, mas eu não senti nada. A gente estava envolvido em socorrer, em ajudar algumas pessoas da igreja, mas foi uma época muito difícil, muito difícil. A gente vivia no cemitério, cara. Tá doido. Difícil demais. Foi né? difícil. Poxa vida, eu acho que nós fizemos mais de 40 sepultamentos. Eu lembro que teve um domingo que a gente tinha 4 sepultamentos. Você lembra, pastor? Foi um no Corte 8, um no Tanque do Anil e um naquele lá perto da Rio Decor. E a gente ficou no corre, vamos pra onde aí? E no Corte 8 foi 2. A gente tava em um, a gente nem sabia da outra. A moça que chamou isso aqui foi da Maranata também. Caraca. Não dava tempo nem pra avisar. E a igreja é fechada, né? A gente não tinha acesso, não tinha culto. Não tinha acesso, Esse é o período que a igreja estava tudo Ficou fechado. trancado, Tudo fechado. Então, até pra gente saber das coisas era um pouco mais complicado, né? Mas foram dias muito difíceis, um dia de tristeza, mas também dia de alegria. Vocês porque tiveram que. Vocês oravam pelas pessoas através da porta, assim, tipo. Orava. E eu era mais eu acho que eu fui sempre um cara audacioso. Eu orava não só pela porta, eu botava a mão. Eu me lembro que teve uma moça que ela falou assim, eu tô muito mal. A Bia. E eu tava com óleo. E ela falou assim, meu sonho é que viesse alguém para me ungir. Eu falei, agora. Tirei o óleo do bolso, botei, entrei, ungi a Bia, orei por ela. Aí ela foi pro hospital, ela ficou internada 15 dias. E aí, ela falou lá no dia, quando ela deu testemunho, depois que a Thelma deu um testemunho na igreja, ela também falou. Ela falou que lembrou que eu tinha orado por ela. Ela falou, Jesus, não me deixa aí. O Dudu foi lá na minha casa. Ele me ungiu, Jesus, não me deixa aí. Ele falou que num domingo de noite ela fez uma oração, assistindo o celular, e ela fez essa oração. E aí ela tá lá, firme e forte. O engraçado é que quando você está envolvido nessas coisas, parece que, não sei se Deus te reveste, sua cabeça parece que muda, você não fica pensando muito no perigo que você está correndo, você quer ajudar a pessoa que está precisando. E você só descobre, só para pensar, caramba, onde eu fui me meter hoje, onde eu fui colocar minha mão. Quando você para. Depois que passou de noite, que você dá uma Você lembrada, tá em casa, né? aí você diz, rapaz, será que eu peguei Covid hoje? Mas eu acho que é semelhante à sensação do soldado que tá na guerra. Ele não tá pensando muito nas balas que estão vindo na direção dele. Ele tá pensando em avançar e concluir aquela missão que foi dada para ele. Né? É mais ou menos o isso. cara, eu tenho que sobreviver a isso aqui e chegar ali, ponto. Eu ouvi uma vez um pregador, que nem me recordo quem foi, aqui na Tijuca mesmo, e ele falando algo desse tipo. Ele falou, acho que o tema da palavra da pregação era sobre conflitos internos, depressão, uma coisa. Ele falou, quando nós temos uma causa maior, cara, porque a gente fica tão pra dentro com os meus problemas, assim. Sim. Quando você tem um alvo maior, no caso dele é do soldado e a guerra, ou então acudir alguém, Sim. essas coisas viram secundárias, cara. Exato. Então, assim, você tá abençoando alguém, mas no fundo você também é muito abençoado, né, cara? Isso, então, assim, é ter um propósito maior na vida. E o Dudu é um cara desses, cara. Assim, aqui em off tava me falando assim, se eu não conheço alguém, sempre ter alguém, né? Mas que conheça mais gente do que o Dudu, cara. Esse cara já citou aqui uns 30 nomes aqui já de pessoas, de policial até, né? A médico, não sei o quê, e assim. Mas poderia conhecer e não ser querido. Mas o Dudu é um cara que, assim, por onde passa. É querido leitura, pelo, né, cara? pelo cara pessoal querido. do bem e respeitado pelo pessoal, entre aspas, do mal, vamos dizer assim. Exatamente. Porque quando você conheceu essa galera, por exemplo, que está envolvido com tráfico, que lidera, inclusive, processos dentro da comunidade, eles eram meninos. Eles se tornaram depois. Como você conhece esse pessoal que jogou bola com você, que brincava com você, e depois você encontra esse cara O cara foi preso. foi preso, então é líder de uma facção qualquer lá, pô, ele te conhece, ô Dudu! Eles falam comigo na boa. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho lá na Vila Ideal, pouco tempo. Vila Ideal é uma comunidade lá em Caxias, Vila Ideal e Lixão, é no centro de Caxias. E a gente foi fazer um trabalho lá, e quando virou na rua assim, o cara me conheceu, eu tava com um monte de irmão assim, o cara parou assim, e falou assim, Dudu, não acredito em você, cara.
tá com a Bíblia, mano, que legal, fiquei muito feliz. Ele falou que ficou feliz de me ver. Aí eu olhei pra ele assim e falei, pô, cara, E tem um você? tempão que eu sei que tu tá nisso aí, cara, tu não mudou, tu tá na mesma coisa. Eu não fiquei feliz de te ver nessas condições. É. Aí ele, poxa, Du, me dá só um abraço. Aí bateu o fundo. Ele queria só um abraço. Mas nesse dia eu não preguei pra ele. Faltou as palavras. Ele falou assim, poxa, Du. Quando ele falou, poxa, Du, eu senti um gesto de carinho que ele tem por mim. Eu falei, pô, meu irmão, tá bom. Eu fui, dei um abraço nele. Não critiquei ele, dei um abraço nele e ele foi embora. E tenho notícia dele que ele tá seguindo a vida dele. E tenho orado por ele. Muito interessante como o pastor Patrick estava falando ali, porque o legal, Lucas, nisso tudo, que não tinha ônibus para você ir, para você andar. Não tinha. E quando eu ia fazer algum trabalho, eu tinha que pegar o trem e o metrô. E quando chegava no trem e no metrô, eu tinha que me identificar. Tu trabalha em quê? É. Aí eu me lembro que nunca ninguém me parou, nunca. Ah, porque o pessoal pergunta, né? Perguntava e você tinha que mostrar a tua identidade, tua coisa. Para poder Nunca ninguém se me parou. mover nesse período de... Trabalhos Nunca essenciais. ninguém me parou. Aí eu me lembro que um dia eu peguei o metrô, só que para Caxias o trem não estava tendo, eu fui até a Pavuna, da Pavuna pegar para São João e São João chegar em Caxias. E lá na Pavuna me pararam. O cara falou assim, qual o teu trabalho? Qual o teu trabalho essencial? Eu falei, cuidar de gente. Cuidar de gente? Tu é médico? Eu falei, não, sou servo. Aí ele foi, me olhou e na hora ele entendeu o que era. Ele, qual é a tua igreja? Ele perguntou para mim, qual é a tua igreja? Eu falei, Igreja Missionária Evangélica Maranata. Lá de Caxias? Eu falei, lá de Caxias. Aí eu falei, mano, a gente tá fazendo um trabalho, tem um monte de gente esperando a gente lá, a gente tá com um monte de cesta básica para levar e eu preciso ir. À vontade, irmão. Vai. Isso aí. À vontade. Se ele não é da igreja, a mãe dele é, a tia dele é. Alguém da igreja era. E Deus estava naquele negócio. Deus estava assim, meu irmão, vai lá, meu filho, vai lá que eu vou. Porque não tinha como você entrar em algum lugar se você não fosse ou médico, ou enfermeiro, É verdade. ou trabalhar. Entregador. Não tinha como você andar. Teve uma época que ele falou assim, meu irmão, ninguém sai de casa. E foi a época que a gente saía. Só abria A farmácia. época que a gente mais saía foi essa época. É, isso mesmo. E o pior é na época do... Bom, nesse período terrível, né, que o mundo viveu, e o Brasil e todos nós, a questão da perda do familiar, né, quantas vezes nos encontramos no cemitério e a gente não podia chegar perto, né? O cara trazia o caixão no carrinho Caixão e fechado, falava né? o nome, fulano de Fulano de tal. tal. Aí a galera que já estava cada um num canto lá, Espalhado. saía seguindo aquele caixão de longe até chegar perto do local onde a pessoa ia ser sepultada. Você às vezes não tinha oportunidade nem de fazer uma oração, você tinha que ir orando no caminho, pedindo a misericórdia de Deus sobre as pessoas para que houvesse consolo. Foi um momento muito complicado, muito difícil. Numa dessa eu não sei se o senhor se recorda, o senhor tinha acabado de chegar no cemitério e acho que já tinha enterrado um irmão do louvor da nossa igreja, o Estevão. Estevão. E o pai dele e a mãe dele estavam no carro, o senhor foi lá no carro, aqui no canto, no muro do cemitério, o senhor foi lá, a pastora Raquel também estava lá, o senhor foi, falou de longe com eles, assim, aí ele foi, lhe chamou, eu me lembro que ele segurando a sua mão, assim, o senhor ficou sem reação, porque ele só queria ali, eu acho que, tipo, pastor, muito bom tu tá aqui, muito bom tu tá aqui, cara. Numa hora dessa a gente fica impedido, rapaz, a gente não podia abraçar. As pessoas o que mais as pessoas precisavam era um abraço. de um abraço, cara. Foi um momento muito difícil, sabe, essa pandemia. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que passou. Nós Graças estamos a Deus. vivos para Graças a contar Deus. essas histórias todas, Graças a esses Deus. detalhes como estão acontecendo aqui agora. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você ligado a esses amigos que eram seus amigos de infância, que mais tarde se tornaram gente do bem e gente que infelizmente, né, muitos deles Escolhas. são comerciantes, são policiais, estão envolvidos em muitas áreas de atividade dentro do nosso estado, no caso o município de Caxias, mas inclusive gente que é envolvida Com coisa errada. com coisa errada. Você lembra de algum caso que tenha acontecido uma transformação do Senhor Jesus e essa pessoa se converteu a Deus por causa de um trabalho, de um encontro, e essa pessoa largou o tráfico, largou as drogas, essa condição e veio para Jesus? Lembro muito bem, muito bem. Eu lembro que um dia a gente estava fazendo um trabalho, na madrugada com carinho mesmo, e a gente encontrou um amigo, Nilton.
lembro muito bem dele. Esse Nilton, ele, lá de Caxias, nosso amigão, e eu encontrei com ele no calçadão nesse dia. Tava eu, pastor Saulo e o Edson, um rapaz lá da igreja. Nós três caminhando, a gente encontrou com ele. E ele, Du, tudo bem? Eu falei, cara, tudo bem. E ele falou assim, cara, Du, tô angustiado. E eu falei assim, Nilton, a gente pode orar por você? Ele falou, pode. E a gente orou por ele. Valeu, mano. E eu falei pra ele assim, cara, vai na igreja. A madrugada com carinho era na sexta, da sexta pro sábado. Naquela época era madrugada com carinho, hoje é noite, né? Era madrugada com carinho. Ninguém quer sair mais de madrugada. A gente encontrou com ele, era 3h30 da manhã. E a gente voltava pra casa só 5, 6 horas. Encontramos com ele 3h30 da manhã. E eu me lembro que ia ter um culto jovem em Caxias. Um culto jovem. E eu falei, Nilton, por que tu não quer ir lá no culto jovem? Não, ele falou, quero sim, cara. E chamei ele pra ir no culto jovem, e ele foi. Só que quando ele chegou, ele me abraçou, ele tava armado. Eu falei, Nilton, tu não vai estar dentro da igreja com essa arma aí não, cara. A última arma que a gente entra aqui é a Bíblia. E eu peguei a arma dele, ele me deu, botei dentro de um saco e joguei dentro do lixo. Caraca. Pra quando ele sair, ele pegar. Só que ele entrou lá dentro e ele se empolgou lá dentro e chorou. E aí ele entregou a vida dele pra Jesus lá. E ele saiu, ele foi embora. Depois que eu lembrei. Caraca, a arma tá lá na A arma lixeira tá da no- igreja. Eu que lembrei depois. Eu falei, cara, aquilo não é dele. Ele não voltou lá pra pegar, não? Aquilo não. Ele foi embora. Ele não quer mais saber do No outro dia- pecado do passado. No outro dia eu procurei ele. Falei, meu irmão, tu esqueceu. Cara, eu vou seguir minha vida, cara. Isso aí não é meu, não. Isso aí é de fulano, eu vou entregar pra fulano. E ele foi e entregou pra fulano. E ele seguiu a vida dele. O pastor, ele começou a trabalhar. Ele foi trabalhar na Pavan, uma loja de material de construção. Ele começou a trabalhar. E ele começou a namorar. E ele foi embora, acho que pra Recife. E pouco dia desse ele tava lá em Caxias. Foi aniversário da mãe dele, eu encontrei com ele em Caxias. E ele tá numa igreja, Que legal. Nova Vida, lá Legal. do Recife. Legal. E a vida dele mudou. Transformou totalmente. Transformada, ele me abraçou, me viu, tava ele com a esposa dele, com a filha dele. Caraca, Ele olha. tem uma filhinha, acho que a filhinha dele tinha uns 6 anos, ou era 6 ou era 5 anos. Ele me apresentou a filhinha dele, e ele falou pra esposa dele assim, esse aqui, ó, que me encontrou de madrugada e orou por mim. Ele, o Saulo, até hoje ele lembra do pastor Saulo porque ele conhecia o pastor Saulo de outros carnavais ali de Caxias também. E ele tá lá, seguindo a vida dele. E pra mim foi gratificante, porque eu conhecia ele. Conta pra gente, como é que é Madrugada com Carinho? Porque Ah, eu conheço Madrugada com Carinho há muitos anos, desde a década de 90, não é? Que eu, pelo menos a primeira Madrugada com Carinho que eu participei foi em 1990, eu estava pastoreando uma das nossas igrejas aqui, acho que era Copacabana na época, e a gente fazia. Mas eu sei que de lá para cá, até porque você se converteu em 95, 96, muitas Madrugadas com Carinhos aconteceram, não é? Principalmente ali em Caxias, a coisa ali é um pouco diferenciada. A quantidade de pessoas necessitadas, né, que vivem em situação de rua, e também a quantidade de irmãos, de profissionais que se doam para ajudar. Conta pra gente como é que é isso. Caxias é tudo grande, né? É. Caxias podia ser Itu, né? A cidade de... tudo grande. Tudo em Caxias é grande. E lá em Caxias, pastor, agora eu tenho visto... Agora é noite com carinho. Sim. E eu tenho visto assim, tipo, vai uma igreja 7 horas, vai uma igreja 8 horas. O cara que comeu 7 horas, ele vai comer 8, ele vai comer 9. Ele come. Ele repete. Contas quentinhas E que com vem, ele variação come. de cardápio. Só que na nossa época a gente começou a Madrugada com Carinho com o Celso Félix, com o pastor Saulo. Isso lá atrás. Isso lá atrás, pastor Davi. Não tinha esse movimento todo. Não tinha. Quando a gente começou a Madrugada com Carinho, foi através do pai do Ronald. Do Ronald, o Henrique César, né? pastor Henrique César. Henrique César. Então a gente saía lá de Caxias, junto com o pastor Davi, e vinha pra Madrugada com Carinho Que na acontecia Lapa. aqui na Lapa. Na Lapa. Exatamente. Na Lapa. Cruz Vermelha, a gente fazia aquelas áreas ali eu todas. vi uma Lapa, delas. que lugarzinho, né? Muito difícil, Tranquilo. era muito difícil, muito difícil. Eu me lembro que até um dia a gente tinha no nosso meio a gente tinha um menino que ele era Davi, um cara sincero, um cara do bem legal, um menino do bem, sincero mesmo. Aí a gente passando numa rua, essa rua é uma Sodoma e Gomorra, um monte de gente nua. Isso era umas 2h30 da madrugada, muito discoteca na Rua da Lapa ali descendo, um monte de gente Riachuelo nua. ali. E esse meu amigo, ele foi, olhou pra mulher nua. O pastor, rapaz! Se Aí ele liga. falou assim:
Que isso, pastor? Isso aí. Isso é tribulação. Só que era a sinceridade dele, ele não tinha vivido isso. Ele veio para uma realidade que não era aquela realidade dele. Ele nunca tinha ido na madrugada com carinho. Ele viu, e aí, como que é madrugada com carinho? A gente veio de lá, saímos de lá da Lapa e fizemos em Caxias. Caxias era Caxias é feito ali na praça... do Pacificador. Mas o que a gente fazia? A gente andava, a gente tinha grupo. Naquela época não tinha aquelas obras todas, né? Não, um grupo ia pro shopping center, um grupo vinha pra rua da churrascaria Grill ali, aquela rodoviária velha, e um grupo ia pra 25. Pra chamar a galera. Lá no Bar do Zeca. Então a gente fazia um arrastão, chamando a turma que estava lá dormindo, e a gente trazia. A gente não trabalhava só com dependente químico e nem só com morador de rua. A gente trabalhava com o pessoal que andava. Porque a circulação de madrugada é muito grande. Gigante. Hoje em dia é muito baile. E na época nossa lá era discoteca, na época que tinha Pirâmide, tinha Gypsy, era tudo lá em Caxias. E tinha a New York. Então vinha gente de lá, vinha gente daqui. E a gente encontrava com essa galera. Encontrava com filho de crente, encontrava com crente que estava perdido na madrugada. A gente encontrava com essa turma toda. Então a gente era... O cara dizia assim, meu irmão, até de manhã, até agora vocês estão aqui. Irmão, para vocês verem como Deus te ama. Ele não dorme. Eu sempre falava isso para as pessoas. A pessoa falava, até agora tu tá aqui, cara. Pra você ver quanto Deus te ama. Nem de madrugada vocês me acharam aqui, né? Ele não me deixa dormir para te chamar, para dizer para você, meu irmão, eu tô aqui. Então o nosso trabalho, o nosso foco não era só os moradores Acabava de rua. que vocês encontravam com as mesmas pessoas também, né? Sempre com as mesmas pessoas. Tipo, você esbarrava com o mesmo cara lá. Eu me lembro que numa dessa andança a gente pegou um rapaz. E a gente levou esse rapaz para o centro de recuperação, pela fé. Na época era um pastor até que de Jesus levou. Pastor bacana demais. E a gente levou, eu me lembro que nesse dia eu saí 6 da manhã, fomos levar ele lá, no centro de recuperação, lá pela fé, e esse rapaz ficou. E 2 dias depois o pastor ligou para mim e falou, Du, cara, tu trouxe um cara maravilhoso, o cara é um cozinheiro de mão cheia. Almir. Um cozinheiro de mão cheia, cara. E tava lá dormindo na rua, a gente levou, esse cara passou o tempo que ele tinha que passar lá, tipo, tinha que ficar 6 meses. Ele não ficou só 6 meses, ele ficou, o pastor gostou tanto dele que ele ficou 2 anos lá. Deu emprego para ele. Ficou 2 anos no centro de recuperação trabalhando. E uma época ele teve que sair, mas ele ficou 2 anos trabalhando lá no centro de recuperação. E ele era grato porque a gente fez essa ponte aí. Caramba. E demos essa luz para ele, e entregamos Jesus ao coração dele. Ele recebeu muito bem Jesus e ele caminhou. E o pastor lá do centro de recuperação, ele, toda vez que ele me lembrava de mim, ele me via, ele falava, vem, cadê fulano? Pô, fulano foi uma benção comigo lá. E a gente passou por esses processos em Caxias. Esse processo a gente gostava de fazer. A Madrugada com Carinho era um lugar que não só a gente ia salvar pessoas, mas como a gente, como crente, trabalhando, a gente se salvava. Porque todo mundo se dedicava. Quando chegava o dia da Madrugada com Carinho, enchia. Tinha vez que a gente já foi pra rua, pastor Patrick, com 80 pessoas. Eu me lembro que uma Madrugada com Carinho a gente contou. Tinha 115 pessoas. Caramba, é uma multidão. Só da igreja. Só da igreja. É um batalhão, mano. Só da igreja. Aquele mundo de fruta. Imagina a gente vindo com aquela galera. Aí no Natal a gente faz uma mesa farta. É um arrastão, né? No Natal a gente faz uma mesa farta. Uma mesa gigante. Fora os profissionais, né? Que vão cortar cabelo. É isso aí. Aí a gente tem a turma que corta cabelo, a gente tem a turma que cozinha, que fica lá o dia todo. Não só na madrugada, mas o dia todo trabalhando, cozinhando. E a gente botava uma mesa com um monte de frango, com um monte de fruta. Era uma festa. Caramba. Uma festa em Caxias. Ainda acontece hoje. Acontece. Todos os anos. Agora é noite com Carinho. Agora é noite. Agora é não curta, fica a madrugada porque ficou muito mais perigoso, infelizmente, né? Hoje em dia não trabalha com um grupo só que tá vindo. Hoje em dia trabalha com um grupo que tá na rua. E esse grupo que tá na rua já tá um bom tempo na rua. Um bom tempo na rua. Por quê, Dudu? Porque ele não tem como sair. Não, muitas das vezes porque não quer. Tem uns lá que são as mesmas caras. Eu ia te quer voltar, né? Eu ia te perguntar isso. Porque eu não vou dizer que eu sou um cara que trabalha direto. Eu já fui muitas vezes. Mas eu não me dedico exclusivamente com esse trabalho. Não me dedico. Já fui muitas vezes acompanhando, ajudando os irmãos da igreja, e, enfim, apoiando. Mas eu não sou especificamente, não é a minha área ministerial específica, como é de muitos irmãos que se dedicam. Não é? Tem um chamado, né? Tem um chamado para esse tipo de trabalho. Mas você que trabalha com isso,
Qual é a sua opinião? Porque tem muita gente que vive na rua, mas ele podia sair se ele quisesse. Tem gente que tem até família em boas condições, como eu já soube, e essas pessoas parece que estão presas. E muitas delas, todas elas são drogadas, todas elas estão envolvidas com drogas? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Eu acho que não, mas você que lida mais constantemente com esse povo, todos eles têm envolvimento com drogas, estão presos a drogas ou não? A gente tira assim pro bairro, né? Tipo, lá no centro de Caxias, o centro, que é ali na Praça do Relógio, você vê que tem pessoas ali que ele não usa droga. Pessoas ali que ele tá presa a não um vício de droga, mas um vício de ser um cara orgulhoso, não quer pedir perdão. Tá aqui, né? Um vício que tá preso na mente mesmo. Pessoas Ódio até muitas das vezes cheio de coisa ruim e tá lá e não quer sair. Eles são orgulhosos e não quer sair. Aí tu vai pro shopping center. Lá já é uma Cracolândia. Lá já é onde tem a Vila Ideal e o lixão. Ali em frente fica muita gente, muita. Aquelas pessoas são dependentes químicos. Dependentes químicos. Ali são Ali são zumbis da dependentes, droga. Né? ali são dependentes químicos. Ali é muito difícil você tirar. Muito difícil. Ali não só um trabalho da igreja, mas um trabalho público. Um trabalho com prefeitura, com todo mundo junto. Ali é um trabalho muito, muito maior. Ali naquele local que nós fomos várias vezes, inclusive na pandemia, levar água, que a galera não tinha lugar para beber água, a gente levava água na Kombi. É lá, essa daí que eu tô falando. Ali embaixo. Aquilo ali, aquela área, aquela galera toda que fica ali, inclusive senhoras com filhos, toda aquela turma ali. Todo dependente químico. Porque Todo ele fica mundo crack, perto. né? É tipo assim, você já viu um Tá perto da passarinho? comunidade. O passarinho, você tira o ninho dele de lá, ele vai atrás do ninho. Ele vai onde tem. Então aquela turma ali vai onde tem. A turma tá ali porque eles são dependentes químicos. Eu me lembro que, pouco tempo desse aí, a gente foi fazer um trabalho lá e passou um tempo eu vi um rapaz que eu conhecia ele. Eu conhecia a mãe dele. E eu sabia que aquele rapaz não era daquele grupo, não fazia parte daquela tribo. Ele não fazia. Ele estava ali porque ele tinha usado a droga. Ele estava no efeito da droga ainda. E quando o efeito passa, ele ia. E eu lembrei dele. Aí eu me lembro que eu fiz o trabalho lá junto com o Valci, com a Raquel, com a turma toda. E a gente saiu de lá e eu fui embora. Só que eu fiquei pensando nele. Eu falei, cara, o Douglas não é dali. O Douglas não é dali, cara. E fui no outro dia. E no outro dia eu encontrei com ele. A onda dele já tinha passado. E eu chamei ele, acordei ele. Ele me viu. E ele fala, eu falei, cara, tu tem família, cara. Cara, o que é que tu fez? Aí ele foi, caramba, eu dormi aqui. Eu falei, eu te vi ontem aqui, cara. Então se ele ficou lá, porque ele estava num grupo que não é o dele, não é a tribo dele, ele trabalha, só que é usuário, é dependente químico. Cabe a ele lutar e querer sair. É uma luta tremenda, meu irmão. E aí o que é que a gente faz? Quando a pessoa quer mesmo, a gente leva para a recuperação. Não só o dependente químico, não só o morador de rua, a gente leva. E lá tem um processo para a pessoa passar. Usa álcool, o cara pergunta, você usa álcool? Você usa? E quando ele é dependente químico e ele é homossexual, ele não fica. Não? Não, porque ele pode conduzir todo mundo, está num processo de libertação e de cura lá dentro do centro de recuperação. Então, se ele for, ele não fica. Tem que ter um centro especial para ele. Entendeu? Porque ele acaba atrapalhando? Porque, tipo, ele é homossexual. Ele pode ali querer ter um relacionamento com alguém lá dentro. E aí, vai despertar os outros. Assim como não pode homem e mulher junto. É o mesmo princípio, na verdade, deve ser. Vai despertar os outros, entendeu? Então, tem um lugar especial para essa turma. E a gente já levou muita gente. A Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias, já levou muita gente para o centro de recuperação. Muita gente foi liberta, muita gente foi salva. Tem um caso de um irmão lá da nossa igreja lá, está até hoje na nossa igreja firme e forte. E a gente encontrou com ele na rua e ele mudou de vida, está trabalhando hoje em dia, mas fruto de... Mas tem gente que não quer sair da rua, né, cara? Tem gente que não quer. Na Tijuca mesmo tem gente que a gente já tentou várias vezes levar e o cara tá há anos, mesma situação, e o cara não quer sair da rua. É a vontade dele, entendeu? Mas o desejo da turma lá, de toda semana, tá na rua, na noite com carinho, é porque a turma quer ver a turma salva, quer ver a turma liberta. A gente aprendeu de graça receber e de graça dar. Então, o processo da Igreja Missionária Evangélica em Caxias já salvou muita gente, irmão. A gente já salvou muita gente.
Porque eu já venho do processo da noite, da madrugada com carinho e agora à noite com carinho. Muito tempo. Então a gente sabe que a gente já fez bastante coisa em prol do reino. Eu me lembro que a gente fez um trabalho, foi na sua época, na sua gestão, que a gente fez o Essa é a Hora. Isso. Primeiro, o senhor estava lá no primeiro Essa é a Hora, a gente fez um trabalho lá em Caxias, por quê? Caxias era o maior índice de aborto, Lucas. Caxias era o maior índice de aborto. E um dia uma menina foi e falou comigo, pô, fulana morreu. De quê? Ela foi tentar abortar e acho que deu hemorragia e a fulana morreu. Eu conhecia a menina. E aí eu fiz um trabalho em Caxias, chamado Essa é a Hora. Coloquei 36 igrejas junto, no mesmo propósito, no mesmo... E a gente fez o Jesus é Doce. A gente deu 50 mil bombom para as meninas lá em Caxias. A gente falava do amor de Jesus, a gente falava que podia fazer. Depois a gente fez o pano de prato lá, depois a gente deu aquelas bíblias, depois a gente deu 40 mil bíblias. A gente fez... A Maranata em si já foi muito eficaz na nossa cidade. Ali no nosso bairro ali. Eu fui nascido e criado em Caxias, nessa parte lá onde eu moro, onde tem a Maranata. E as pessoas me vêem na igreja hoje em dia e falam assim, meu irmão, aquele é o Dudu. Quando você tem essas ideias, você vai também em outras igrejas, buscar também Chamar pessoas. O Dudu tem tanta ideia, cara. Tem uma que eu encontrei com ele um dia. E aí, Dudu, beleza? A gente já fez trabalho junto, mas esse não, ele contou. E aí, novidade, como é que tá? Ele falou, pô, cara, passei numa loja e comprei uma caixa de prego. Lembra dessa, Dudu? Eu falei, caixa de prego? Conta a história, Dudu. Eu me lembro que Do foi nada, cara. Foi numa Semana Santa, na Páscoa. Foi. E ele não tinha nada, tava tudo fechado. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Eu tô em casa. Aí eu passei, eu vi a casa de material de construção aberta. E eu, na hora, eu lembrei, eu comprei uns pregos grandão. Fui pra casa, pintei as pontinhas do prego de vermelho, amarrei um laço e botei assim, foi por você, foi por amor. Caraca, e colei um bombom Dudu. e fui pra porta do shopping. E comecei a dar. Gênio. Algumas pessoas pegavam, olhavam e outros jogavam no chão. E quando jogava, batia. Tal! Eu sentia bater. Eu me lembro que um cara, ele veio, ele foi lá dentro do shopping, voltou e falou assim, cara, que bom tu me lembrar isso, cara. Caraca, tu me lembrar cara. que foi por mim. Que legal. E naquele dia foi muito legal porque eu tava fazendo um trabalho, eu e Deus, sem querer nada em troca. Lógico. E o cara me deu uma bolsa, pastor, de Copenhague. Um monte de chocolate. Que por mim mesmo eu não ia ter o dinheiro pra comprar. O cara falou assim, meu irmão, isso aqui é pra você de Vem cá, presente. quantos pregos pra pagar esse companheiro aí? Que Imagina. legal, que legal. Cara, eu falei assim, cara, tu trabalha pra Deus e ainda ganha. Essa história é a prova de que aquele ditado tá errado. O ditado é aquele mente vazia, oficina do diabo. Mas se o coração da pessoa tiver no Espírito Santo, Cheio a de mente Deus, vazia vem com criatividade de Deus. Você tava ali tipo, Criatividade. cara, eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma ideia. E, puf, E Deus deu essa ideia. Foi muito bacana. O Marcos Madalena, ele fala no livro dele, né, que ele diz que falta de criatividade na terra é falta de intimidade com o céu. Essa frase é boa dele, cara. É, cara. E essa criatividade certamente veio do alto, cara. Você comprar uma caixa de prego, velho, pintar de vermelho, cara. Caraca. Porque hoje em dia, tipo assim, hoje em dia o evangelismo ele tem que ser um evangelismo com estratégia. Hoje em dia as pessoas não estão parando. Nos dias de hoje, tudo para corrida escutar na o rua, né? crente, Tá todo a mundo pessoa não aqui. está parando. Tá todo mundo grudado. Ligado no celular e Tu tem que ter correndo, um cara. evangelismo com estratégia. Tu tem que ser estratégia para tu alcançar essa turma. Eu me lembro que quando eu fiz esse trabalho, depois que eu fiz esse trabalho, eu fiquei conhecido em alguns lugares. Então algumas igrejas começaram a fazer. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho junto com a turma lá da Batista Atitude. Você patenteou a ideia? Não. Eu tô brincando. Aí eles lá eles já fizeram diferente, eles já fizeram, botaram o bombom na caixinha, o prego e 3 em 1, né? num potinho bacana. Aham. E a gente começava a dar. Deu uma gourmetizada. Foi muito bom. E várias coisas que a gente começou a fazer no Rio de Janeiro que começou a ser marca. Eu me lembro que eu fiz um trabalho lá em Cabo Frio. A cidade pequena, não foi nem em Cabo Frio, foi em São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. A cidade pequena, a gente foi em porta de pessoas, a gente colocava um balão na casa assim e dizia assim, ele veio te visitar. Caraca. E amanhã ele volta. A gente colocou num monte de Estratégia casa. da curiosidade. Num monte de casa. A pessoa ficava. Só que atrás tinha o nome da igreja, o número da igreja, o telefone da igreja. A Igreja Batista de São Pedro da Aldeia. Aí eu me lembro que a gente fez esse trabalho, aí o pastor falou assim, cara, Dudu, e agora? Falei, agora amanhã a gente vai... A gente volta lá. A gente vai de porta em porta convidar essa turma aí no culto. Caraca, hein, cara. Que é isso, Dudu? Vamos, me porta em porta. O senhor não queria que eu treinasse a sua juventude? Eu vim para treinar a sua juventude. E a gente foi em porta, batia. Cara, que essa estratégia lá pra Rio das Ostras. Batia em porta, chamava. E a gente chamava a turma. Se a gente foi em 60 casas, 20 foram para o culto. Aí, ó. 20 casas foram para o culto. O culto ficou cheio. Ficou cheio. Até hoje eu me lembro o que eu preguei.
sobre Sadraque. Não, eu peguei sobre Mefibosete, Ziba e Davi. E Davi. E nesse dia foi maravilhoso. O Espírito Santo invadiu lá, tomou todo mundo. E pela graça, essa turma, dessas 20 casas, acho que umas 10 aceitaram Jesus. O pastor é meu amigo até hoje, grato. Alguns trabalhos que alguém tem por aí, passou que o Dudu ajudou, o Dudu fez alguma coisa, o Dudu deu um início, o Dudu fez alguma coisa. O Essa é a Hora, em alguns lugares foi feito. Por que tu parou do Dudu com Essa é a Hora? Porque depois o negócio cresceu muito. Explica o Essa é a Hora, como é que é? A gente botava 15 mil pessoas. O Essa é a Hora a gente ia com o trio elétrico para Caxias, para o centro de Caxias. Pegava era 36 igrejas. 36. Aí pegava cinco igrejas diferentes e dirigia o louvor. Eu me lembro que até um pastor marcou com o Cláudio Claro, um cara que era daqui, um pastor, para cantar. E a gente levou Já está com o senhor, Cláudio Claro. O Arte na Lata, a gente levou uma galera. A gente fazia um trabalho muito bacana lá. E esse trabalho foi crescendo. O último a gente tinha 15 mil pessoas na rua. De todas as igrejas a gente tinha 15 mil pessoas na rua. Um monte de igreja junto. A Maranata descia em peso. E a gente fazia os balões. Eu me lembro que a gente fez assim, o sangue derramado a gente colocou numa camisa lá. Aí meu ídolo morreu e ressuscitou. A gente colocou um monte de coisa em cada camisa. A gente fazia um negócio. E cada camisa atrás tinha o nome da tua igreja. Igreja Maranata, Nova Vida, Presbiteriana. Aí eu me lembro que um cara falou no programa do Acerte, o R.R. Soares, né? Falou no R.R. Soares, no programa do R.R. Soares. Ele falou que ele tinha voltado para Jesus porque ele passou numa praça em Caxias e ele viu um monte de igreja junto. E ele achou que aquilo ali já era a turma chegando pro céu e ele não ia entrar no céu. Caramba! Porque ele viu Maranata, Nova Vida, Presbiteriana, falou, Batista, é o dia. Assembleia de Deus. Falou que tá todo mundo hoje. junto. E não só propósito. Ele falou que parou lá, escutou o louvor todo, voltou para Jesus, voltou para a igreja dele, que era a igreja lá do RR, e ele estava dando testemunho lá no RR. Ele achou que estava no esquenta do arrebatamento. Você vê o poder... Pré-arrebatamento, né? Você vê o poder que tem. A gente via ali a quantidade de pessoas naquela hora, mas não via o que podia acontecer depois. E aconteceu muitas coisas. Agora, no Carnaval também você tinha uma ação no Carnaval. Eu me lembro que muitas vezes eu pastoreei a igreja de Copacabana pelo menos 2 vezes nesse processo da minha vida aqui. E tanto na primeira não, foi em 90, você não tinha se convertido ainda, mas principalmente na segunda. E mesmo depois, você conseguia levar milhares de copinhos de água para pegar a turma lá. A gente foi lá, a gente fazia Jesus é a água da vida. Essa fonte não seca. E a gente colocava o rótulo, o adesivo. O Paulinho sempre nos ajudou a fazer. Copinho, né? No copinho, a gente arrumava 40 mil copos de água mineral e a gente ia para a rua. E a gente também dava o saco de lixo. Jesus recicla a vida, pode ser a sua, deposite nele. Por quê? O lixo, a pessoa está lá usando, joga o lixo no chão, então a gente dava o saco para a pessoa. E ninguém nunca deixou de não pegar. A pessoa pegava porque era uma coisa útil. Sim. Ele ia usar e tinha uma mensagem para ele entender. Sim. Ele entendia. Eu me lembro que um dia, nesse trabalho, a Esté de Praça Seca, Praça Seca, a Esté. Isso mesmo. A moça parou ela e falou assim, mas menina, isso aqui tem um custo. E ela falou assim, mas o custo foi Jesus que deu. E aí ela começou a conversar com essa moça. Eu me lembro que num trabalho desse, eu e minha esposa paramos perto de uma moça, no calçadão, e essa moça estava lá para se prostituir. A minha esposa viu ela de longe e foi dar um copo d'água para ela. E ela viu, Jesus é a água da vida, ela começou a chorar. Minha esposa orou por ela, eu fui lá perto dela. Essa menina veio de uma cidade de longe, veio para o Rio para se prostituir. Só que a gente falou de Jesus para ela, falou assim, a minha mãe também é crente. Isso aí. E muito bom, eu acho que a igreja está na rua, não só o Dudu, mas a igreja está na rua, para falar do amor de Deus. Mas esse trabalho, por exemplo, do copo de água, Jesus é a água da vida, sempre tem um grupo de igrejas que fazem junto com você. Você acaba envolvendo muita gente da Maranata, gente da Batista, e vai por aí. Esse do copo d'água mineral eu fiz muito tempo atrás, junto com o Salomão do Reggae. A gente fez um trabalho. O Salomão é show de bola. E aí deu essa ideia pra mim. Caraca. Anotar o nome dele aí, ele tem que... Pô, faz o gancho pra trazer o Salomão do Reggae aqui, mano. A gente foi e eu falei, não, vamos fazer um trabalho assim. A gente fez um trabalho muitos anos. E foi um negócio que pegou. Um monte de gente até hoje me liga, poxa, eu posso usar aquilo? Cara, isso aí não é meu, cara. Isso é de Deus, você pode usar. Um monte de igreja hoje em dia me liga, ó. Tem um cara que ele fez um trabalho, o Essa é a Hora, como tu tava falando, lá em Curitiba. O outro fez um Essa é a Hora no Rio Grande do Sul. Oi.
no Rio Grande do Sul. Falou, meu irmão, vou te dar uma passagem para tu vir. Tu foi um dos pioneiros aí em Caxias, porque ele era de Caxias, foi morar no Rio Grande do Sul. Levou a foi ideia. tomar conta de uma igreja, levou a ideia. Ele fez o trabalho lá. É isso aí. E o trabalho continuou. O trabalho não é meu, o trabalho não é seu. Tem que falar pros irmãos da Maranata que tá morando em Portugal, que tá cheio de gente morando em Portugal. Pô, leva as ideias pra Portugal. A Europa tá precisando de evangelismo pra caramba, não tá? As igrejas estão virando boate na Europa, pô. Então era coisa que sempre nasceu no nosso coração de fazer. E em Copacabana, no trabalho no Carnaval, a gente tem uma base maravilhosa, cara, que é a igreja de Copacabana. Se juntar as Maranata toda, a gente faz um trabalho bacana. Faz. De estar lá, de estar junto, de estar fazendo. Que hoje em dia, a turma quer... Deus é um Deus de contato. Eu fico assim, pra morrer, quando ele traz o cego. Manda trazer o cego. Ele tá vendo que o cara é cego, ele não tá vendo? Vai ser curado. Cura de longe. Ele podia. Quando ele tá vendo que o cara é cego, traz esse cara perto de mim. Quando ele traz o cara perto dele, ele quer dizer assim, meu irmão, eu quero ter contato contigo. Eu quero estar perto de você, cara. Cara, o que quer que eu te faça, irmão? Tem pessoas que ele quer, meu irmão, que você esteja perto dele. Ele quer que você fale com ele. E o meu desejo maior é de estar junto, de estar perto. Eu sempre gostei de gente, de povo. Por isso que eu estou em Caxias. Eu moro na Tijuca, eu estou em Caxias. Simples assim. Que é lugar onde tem mais gente, né? Eu moro na Tijuca, eu estou em Caxias. Vou para lá todo domingo. Ó, mano, tamo junto, hein? Vou para lá todo domingo, cara. Eu gosto de povo, eu gosto da feira de Caxias. Feira de Caxias é lotada. Uma vez a gente fez um trabalho na feira de Caxias. Você lembra, pastor? A gente fez um trabalho na feira de Caxias. Eu falei assim, cara, o que é que eu vou fazer na feira de Caxias? Que trabalho eu vou fazer na feira de Caxias? É uma ponta a outra, gigante. Lembrei, cara, lembrei. A Anaílze, essa mãe do Gabrielzinho... Tem de tudo nessa feira, né? Aí ela tinha umas sacolas velhas lá, bolsa. É a feira do rolo? Um monte. Tem também, lá no final. Pega uma ponta a outra. Tem tudo. Cara, eu fui pra lá e levei um monte de sacola. E a gente via as pessoas com bolsinha, a gente dava sacola para as pessoas, dava um copo d'água. Tava um calor, cara. Cara, a Maranata nesse dia recebeu tanta gente. Mano, tu veio da onde? Porque fizeram uma evangelismo na feira. Da feira, mano. É muita gente. A feira não é muita gente, cara. Muita gente. Rapaz, é um lugar onde você jogar a isca, onde você jogar a semente, vai dar resultado incrível, né? Vai. Então, esse foi o processo todo. De eu lá atrás, no Morro do Turano, escutar um louvor que salva, cura e liberta. E eu ter essas ideias em Cristo. As ideias não são minhas. São Cristo que... O galho não é mais seco hoje, né? O galho não é mais seco. Folha verdinha. O galho não é mais Foi seco. esticando, né, cara? É isso aí. O galho não é mais seco, cara. Não é mais seco. E hoje em dia, eu tenho uma família. Cara, mais interessante disso tudo é que eu era camelô aqui. Eu sonhava acordado, pastor, de morar aqui. Eu passava na Tijuca. E um dia eu aceitei a Jesus, caminhando com Jesus. Jesus falou, meu irmão, estuda, eu vou te abençoar. E eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar na Ação Livre. Eu comecei a me dedicar mais nas coisas. E eu passando uma vez aqui, eu desci num prédio, perto da minha casa. E falei, tem apartamento para alugar? O cara, que não tem nada não. Hoje em dia eu moro nesse prédio, cara. É muito legal as coisas de Deus, o que Deus faz por você. Não é por isso que ele é Deus. Ele veio para te salvar. Ele veio para te dar salvação. Simples. Tu tem que ter a salvação em Cristo, cara. E o resto tu vai conseguindo. Busque o reino de Deus e sua justiça. E aí, pastor, hoje em dia eu tenho uma família bacana demais. Tenho um filho maravilhoso. E posso trabalhar, tenho um trabalho bacana. O senhor lembra que o senhor pegou uma época minha que eu perdi tudo? Foi. O senhor estava lá, o senhor tinha chegado na Kombi. Rapaz, pegou fogo. Pegou fogo na Uruguaiana. Você tinha uma barraca, uma banca ali na Uruguaiana. Pegou fogo em tudo. Perdeu tudo, cara. Eu perdi tudo e ainda tinha uma dívida. Eu perdi tudo, ainda tinha uma dívida. Tudo e um pouco mais, né? Ainda tinha uma dívida. Aí eu falei com Deus, meu irmão, vai lá trabalhar. E na pandemia foi muito bacana, porque eu fazia o trabalho e Deus começou a trabalhar a meu favor. Eu comecei a vender máscara. E um monte de gente começou a me procurar. Sim. E eu ganhei bastante dinheiro com isso, paguei minha dívida. Hoje em dia eu tenho uma loja lá no Feirão do Lu, trabalho para sustentar minha família, minha casa. A Bíblia diz que do suor do homem não comerá e viverá. Tem que trabalhar, querido. É isso. É isso aí. Eu trabalho e maravilhoso, com o coração cheio em fazer muito mais. Hoje em dia a gente para um pouquinho porque a gente tem o nosso trabalho para sustentar a nossa família, a gente para um pouquinho. Mas o coração cheio de sonhos, cheio de projetos em Cristo. E vamos realizar um monte, né? Um monte. Fala. Se você falar para mim. Não, é que você conheceu nesses trabalhos aí, né, nessa andança toda, você conheceu
um monte de gente que fez escolhas ruins, mas você também conheceu um monte de gente que está do outro lado e que a vida proporcionou, por exemplo, o cara ser um jogador de futebol de ponta. Tem uns amigos. Você conhece gente também desse outro lado da vida também, né? Que também veio de baixo, que também veio de origem humilde, mas que foi para um outro lado totalmente. Foi também através do evangelismo que você conheceu essa galera? Quem é que te apoia hoje nos evangelismos e tal? Hoje em dia eu tenho muito pouco contato com alguns, mas tipo, quando eu comecei a fazer alguns trabalhos, eu tive contato com o Léo Moura. Lá atrás eu tive contato com o Léo Moura. Por causa do Caio, um amigo meu. Léo Moura é o jogador do Flamengo? Jogava no Flamengo, lateral. Jogou no Grêmio, e aí ele tinha um trabalho na casa dele, a gente ia lá e participava do trabalho. E um belo dia eu dei uma palavra lá, nesse trabalho. E aí eu conheci bastante gente. E aí eu conheci o Toró. Sim. Toró muito bacana, que o Toró era de Caxias. Aí a gente começou a ter amizade. Eu conheci o Ramon, que era do Vasco. Sim. A gente começou também a ter uma amizade em Cristo, porque eles iam lá pro culto na casa do Léo. E depois surgiu o César. E quando veio o César, que é daqui da igreja, quando o César surgiu, o César estava no Senda e foi César era jogador do Senda. aí foi pro Flamengo. E aí o negócio aumentou mais ainda. E lá depois eu conheci o Arão, conheci o Vitinho, conheci a turma, foi muito bacana, porque essa turma abria a porta para mim, né? Quando eu queria fazer algum trabalho, tipo, alguns trabalhos em 2019 a gente fez no Maracanã. Uhum. A gente ia para lá, a gente fez um trabalho muito legal no Maracanã. A taça é nossa, a gente fez um trabalho. Uhum. Eu fiz um cartãozinho e com a taça. Ou o Flamengo podia ganhar ou podia perder, mas a taça era nossa. Qual era a taça nossa? Aí abria, tinha uma mensagem de João, ele amou o mundo de tal maneira, a gente botou isso daqui, botou um monte de mensagem nesse cartão. João 3,16. E a gente fazia esse trabalho lá. E foi muito legal. Por quê? Depois eu comecei a fazer o trabalho já dentro do Maracanã. Eu ganhava o ingresso dos meninos, os meninos me davam o ingresso, e eu fazia o trabalho dentro do Maracanã. Maneiro. Foi muito bacana, porque eu ganhei um cara para Jesus lá dentro do Maracanã. A gente estava lá, o rapaz do meu lado, e eu lembro que o rapaz falou comigo assim, cara, esse time, né? Eu falei, cara, eu sou de um que não perde. Aí ele foi e me olhou. Que time é esse? Aí a mulher dele estava do lado dele. Só que a esposa dele era crente. Ele, que time é esse, rapaz? Aí eu falei, que é teu time, rapaz? Eu tava com a camisa verde, que eu tinha ganhado, só que era do Flamengo, só que era verde. Ele não viu que era o escudo do Flamengo. Que time é esse? Era o quê? Uma camisa de goleiro? De goleiro, verde. Aí ele foi, aí eu falei assim, cara, meu time não perde. Aí comecei a conversar com ele. Na hora, lá no Maracanã mais, esse cara entregou a vida dele pra Jesus. A mulher dele tava do meu lado, a mulher dele falou assim, eu também sou crente. Aí eu falei, mesmo, ela sou da igreja batista, tal. E falou com a igreja dela, e a gente orou com ele lá, ele começou a chorar. Ele levantou, foi pro banheiro. Ele não quis mais ver o jogo. E aí, eu queria ver o jogo. Eu falei, Jesus, me deixa. Foi em 2019. Eu falei, Jesus, me Logo deixa. no ano. O Flamengo ganhando tudo. E eu vendo naquela televisão lá. Ele com ele lá, sentado lá em cima. Lá em cima tem uma mesa grandona. Foi grandona. início do ano? Porque se fosse mais pro meio do ano, ele ia falar, meu time também não perde. Ia falar, é verdade, Se foi não, foi no começo do ano. Foi no Foi no começo. começo. Foi no começo, A gente lá... Foi profético, ele não sabia, tá vendo? A gente lá conversando com ele, eu e a esposa dele, ele chorando compulsivamente, chorando. Aí eu me lembro que foi gol do Bruno Henrique. E eu tô vendo, eu falei, gol! Aí ele, o que foi? Não. E querendo consolar ele, mas foi muito bacana, porque eu tenho contato até hoje com ele. Que maneiro. Adão, o nome dele. Tenho contato até hoje com o Adão, Aqui com a do Rio esposa mesmo? dele. É a Célia, a esposa dele. Ele tem um contato bacana com ele, eles moram no Meia. Que legal. E fizemos um contato bacana. E nesse meu tempo, quando eu vou fazer alguma coisa, Dudu, vai fazer o quê? Dudu, toma aí, eu vou te ajudar. Ele ajuda nos trabalhos. Esse pessoal ajuda financeiramente. A galera porque isso patrocina, tem um custo, né, pô? Ajuda. Todo esse material. Pra comprar prego, comprar bombom. Ajuda. Comprar copo d'água. Ajuda. Só ligar para outro. César, sempre quando o César manda, só ligar para eles, ele abençoa sempre. E a gente tem sempre feito alguma coisa em prol do reino de Deus. Por onde anda o César, cara? César tá em Portugal. Em Portugal? É Santa Clara? Não, eu esqueci. Faltou agora. Eu Não, é esqueci. São Cristóvão. Hã? Boa Boa Vista. Portugal. Um time que subiu, que era da segunda divisão, subiu para a primeira. Foi pra primeira. E ele tá lá, firme e forte. Tá firme lá. Agora, dentre todas as coisas, cara, que você está contando aqui,
Tem uma coisa que me impressiona. Para eu saber, você fazia parte de um grupo de louvor? Você gosta, né? Deixamos pro final, né? Cara. Me conta essa história do grupo de louvor aí, porque vocês eram convidados para cantar nas igrejas. O nome do grupo me esqueci, mas é um nome interessante. Cara, quando eu ia em alguma igreja, eu sempre levava uma galera comigo, a galera andava comigo, a galera tava sempre comigo. E tinha uma turma lá da igreja de Caxias que isso era muito ruim, cara. Os inimigos do ritmo. Aí eu me lembro que eu vi o pastor falou assim, essa turma aí canta, eu falei, canta, pastor. Canta mesmo, foi canto. Vamos cantar um louvor aqui, foi, pastor. Esses são os inimigos do ritmo. Era uma galera muito... Caraca. O melhorzinho que tinha lá era o irmão do Estevão. Pô, não, mas pera aí, irmão. O Felipe. O Felipe é Mas alto nível. Mas Naquela época não era. não era alto nível, nada, cara. E era muito legal. Mas eu não cantava não, pastor. Não? Eu só vi os inimigos do ritmo lá. Você era dublava. Era o agente, né? Era o agente. O empresário. Porque tinha um grupo que cantava mesmo. Era o Harmonia. A Harmonia cantava. Era Zenita, Isso. a Daisy, Isso o Nico, mesmo. a Rutinha. Aquela menina tá em Jardim Primavera, como é o nome dela? Ah, esposa do Batera? Isso. Esqueci o nome dela. Eu sei que umas 5 cantavam. Essa turma cantava. Cantava Aí depois eu falei, muito. pastor, tem outro grupo aí. Qual era? Dos inimigos do... que a galera era ruim, cara. E o pastor lembra Fazer dessa evangelismo galera. na rua com prego, cara. O pastor lembra dessa galera ruim. Pastor lembra? Os inimigos do ritmo. Ele lembra dessa galera ruim. Eu me lembro que a gente tava fazendo um trabalho uma vez. Essa foi muito bacana. No Largo da Carioca. O Estevão tocando lá com a gente. O Estevão da Rita tocando. Aí depois, no final de ir embora, começamos a enrolar os fios. E lá no Largo da Carioca tinha muito morador de rua. Muito. E a gente enrolando o fio. Daqui a pouco chegou um morador de rua e falou assim, bora, menino. Aí o Estevão, bora, menino. Dudu! Me chamou, gritou, Dudu! Aí eu falei, o que foi, cara? Ele quer me levar, bora, menino, vambora. Aí ele, não, rapaz, eu sou daqui, eu sou crente. Ele falou, não, eu falei, ele é crente. Já viu o pretinho crente, rapaz, vambora. O morador de rua queria levar ele, achando que ele fazia parte do grupo dos caras. Morador de rua? O morador de rua, vambora. Que eles assistiam o louvor e depois ia embora todo mundo. E uma galera. Eu tava na hora de ir embora também. Já acabou, Estevão. vambora. Cara, o Vambora também. Estevão, cara, era muito engraçado. Que vacilo. Eu me lembro que a outra, a moça... Esse é o Estevão Assis. O Estevão que toca, Eu me lembro que a outra caiu endemoniada lá, Estevão. a moça caiu endemoniada. Caraca. E o pastor orou por ela, e aí ela foi liberta, o pastor orou e tal, tava o pastor Denis, o pastor Eugênio que nesse dia que ia pregar, e orou por ela, e ela foi liberta. Aí, a gente deu um cartão pra ela, da ABI. Ó, tem um culto na ABI e tal, você pode ir lá. Ela esqueceu o cartão, botou assim, perto do teclado ali, deixou o cartãozinho ali. E o Estevão tá lá tocando. Ela voltou pra pegar pra pegar o cartão, pastor. E ela chegou, botou a mão no Estevão e falou assim, ei, menino, o cartão é Estevão. Dudu, o demônio voltou! Ela só queria o cartão, cara. Eu falei, calma, Estevão. Estevão crente que ela ia O atacar menino ele. ficou branquinho, ele voltou. ele não queria nem mais tocar. Ele gostava muito de tocar. Ele era Gelou, pequeno, ele né? não queria nem mais tocar, cara. Eu falei, calma, Estevão. Estevão tinha o quê? Uns 15 anos. Estevão era pequeno. A gente levava ele pros evangelismos. Pô, Foi Estevão é muito show de bacana bola, porque cara. a gente não só aprendeu, como a gente ensinou bastante gente, entendeu? A caminhar, a andar com Deus, a fazer o trabalho. Como eu aprendi com o pastor Sérgio Fraga, a gente fazia muito trabalho. Pô, que A Soninha maneiro. cantando na praça, faça um teste. Exatamente. Eu, o Soninha e o Essa Sérgio. Muitas das vezes a gente ia pra praça só eu, a Soninha e o Sérgio Fraga. E eu falava, Deus, por que eu tô aqui, Senhor? Não tinha gente, só nós aqui. Pensando, né? Que furada. Cara, só nós aqui, um sol Tem quente. dia que são 3, tem dia que são 15 mil, né, cara? É isso aí. É isso aí, né? Um sol quente, até pra chegar no Essa é a Hora, eu passei por esse processo todo. Exatamente. De 3. Depois nessa hora tinha 15 mil pessoas, pô. Cara, que legal, cara. Depois nessa hora um monte de gente começou a vir como candidato. Aí eu parei, eu falei, opa, tô sendo trampolim pra um monte de gente vir como candidato. Porque aí o político quer estar lá também. Falando nisso, nunca te apareceu oportunidade assim? Porque você é um cara bem entrosado, tanto na área comercial, política, todo mundo te conhece, A Caxias. comunicação, né? É. Pô, Pastor, eu aprendi uma coisa. Aprendi bacana isso. Eu acho que tu não precisa ser político pra tu fazer alguma coisa por alguém. Não precisa. correto. Eu acho que a tua motivação não tem que estar na política. Atrelado a... A política. Eu acho que, um exemplo, eu penso assim, se o negócio é de Deus, Deus faz acontecer. A gente arruma tanta coisa para tanta gente. A pessoa me liga, Dudu, tem como arrumar uma vaga no hospital, tal. Eu já tenho um não, mas eu vou tentar. Eu ligo para alguém consegue essa vaga. Eu acho que se eu fosse um político,
eu acho que eu não ia conseguir. Do jeito que eu tenho acesso a algumas pessoas. Porque eu ia ter uma bandeira, e eu tinha que vestir essa bandeira. Certas portas estariam abertas, mas outras estariam fechadas. Com certeza. Com certeza. Aí eu aprendi muito isso e eu acho que, pra mim, pastor, eu não vou, não quero, não vou, nunca tentei, nunca... Não é eu a acho tua. que eu Mas vou- nunca apareceu ninguém? Não, apareceu. Porque você é um cara popular. Apareceu. E geralmente tem Te sempre chamando alguém pra ir pra- olhando, né? Apareceu uma pessoa para até... Eu vou te filiar num partido, eu vou te Lançar como vereador. Vou te investir. Falei, não, cara, não é pra mim, cara. Mas tu vai ajudar muito mais gente. Não vai nada, cara. Vai não. Porque tu vai Só ter vai tanta arrumar dor de tarefa, tu não cabeça. vai se arrumar muita mais gente, entendeu? Tu não vai. Tu não vai. A Bíblia diz que Jesus viu, ouviu e se compadeceu. E eu tô nessa vibe de ver, de ouvir e de se compadecer. E quando tu tem demais, tu não ouve. Tu não se compadece. Tu só vê. É Né? isso aí. Esse é o Dudu. Dudu. Eduardo Félix. Esteve conosco aqui conversando sobre sua conversão, seu casamento, os inúmeros trabalhos que Deus, através dele, fez. Muita gente abençoada. Que bênção, Dudu. Que honra ter você aqui com a gente. Uma alegria muito grande. Dudu é evangelista de nossa igreja. E uma das coisas que me impressionou no Dudu é que ele é uma unanimidade, né? Entre Exatamente. todos os nossos irmãos, pastores. E a gente só reconheceu o que a gente já via, né? Com certeza. O Dudu tem uma chamada de Deus nessa área de evangelismo e Deus tem usado ele de uma maneira tão especial e que a igreja toda se reuniu, os pastores, e nós falamos, não, esse homem, ele é um evangelista e a gente precisa reconhecer isso. E é essa bênção que está aí. Extrovertido, alegre, abençoado, feliz. Alguém mais quer fazer alguma questão mais? Eu quero te incentivar a escrever um livro sobre evangelismo, porque eu acho que essas ideias não podem ficar só nesse podcast, até porque a gente não teve tempo de falar de todas elas. Então eu acho que, cara, você começa a pensar nisso, arruma alguém pra te ajudar, sei lá, pra tu escrever um livro, porque, cara, é muita história boa, cara, é muita influência legal, entendeu? Muita inspiração que pode surgir aí e deixar essas ideias não só presas ao Dudu, a pessoa que teve contato diretamente com você, mas, pô, cara, pensa nessa parada aí, cara, porque, mano... Me ajuda aí, Patrick. Patrick já lançou os 3. Patrick é o homem do livro. Quem sabe? Vamos... Aí. Não, Dudu é uma inspiração pra Não gente. é com certeza. organizar as informações direitinho, Pô. dá pra sair um livro legal aí, pô. Pô, dá pra lançar aí, Dudu. Vou pensar, Lucas. Pensa. Vou pensar. Empresário, Lucas. Aí, pô, cara, você é muita história legal, cara. Gente, Foi ótimo. que bom a gente está terminando mais esse podcast, na real. E a nossa ideia, o nosso objetivo é isso mesmo, é trazer pessoas aqui como convidados para a gente bater papo, falar das bênçãos, das maravilhas do Senhor Jesus através das nossas vidas, como instrumento de Deus para abençoar pessoas, sendo abençoado e abençoando. Amém? Exatamente. Pastor Patrick, alguma coisa para falar, querido? Não, o que eu falei, Dudu, pra mim, pessoalmente, é uma inspiração de simplicidade, consagração a Deus, dedicação de alguém que reconheceu o chamado de Deus na sua vida e ele não espera ninguém, ele faz, cara. Ele Arregaçou a faz. manga e começou, né? E ele falou, quando é de Deus, as pessoas reconhecem, nosso corpo pastoral, né, pastoria? Nós reconhecemos isso em você e é uma inspiração pra gente. Às vezes é difícil um pastor falar que alguém da sua igreja, mas ele é pra mim uma inspiração. E não tem vergonha nenhuma, pelo contrário, cara. Entendeu? E as pessoas, o corpo reconhece, a galera se junta, ele aglutina pessoas pra falar. E é muito legal isso, né? Glória a Deus pela sua vida, Meu Dudu. Deus. Amém. Quem sabe o livro não sai. Lucas, palavra. É isso. Tô feliz, foi sensacional. Quero dizer que você que chegou até aqui, não esquece de dar o like, compartilha com o teu líder de evangelismo da tua igreja. Aqui tá cheio de ideia boa nesse podcast. Entre em contato com o Dudu. Como é que faz pra entrar em contato com você, Dudu? Isso aí. Simples. Só botar lá Dudu de Caxias que vai me achar. Sério? No Google. Dudu de Caxias no Instagram. No Dudu Instagram. de Caxias, tu me acha rapidinho. Dudu de Caxias no Instagram. Se Entra em botar contato com Eduardo esse cara. Félix, não vai Não achar. acha cara. não, mas Dudu de Caxias... Dudu de Caxias no Instagram. Entra em contato com esse cara, pede ideia pro teu evangelismo. Tá sem ideia, Dudu. Beleza? A gente tenta. Curte, compartilha, comenta.
Até o próximo. É isso aí, gente. Deus abençoe você e a todos nós. Um grande abraço. Valeu, gente. Até o próximo podcast em nome de Jesus. Valeu. Valeu.